Olá, minha gente, uma boa noite a você. Eu estou aqui, vivo, leve e solto. Estou muito feliz também, gente, porque hoje eu consegui receber o meu primeiro pagamento do YouTube. Bom, imagina você que já faz longos 4 meses que eu estava nessa pendenga. E com a ajuda de um amigo meu que trabalha no canal Ivan Borgatti, o qual eu agradeço, o Ivan Borgatti, e agradeço também ao Giovanni, o seu técnico, que me ajudou muito mesmo nisso aí, então eu fico muito agradecido. E estou muito feliz mesmo. Estou com o meu dinheirinho guardado, reservado para minha viagem agora. Então eu quero também mandar um abraço para algumas pessoas aqui, para Maria Costa Dutra, a dona Beatriz Cunha, a dona Roseli Maria, a Maria Rosa Teixeira, a Emília Alves, a Libertina F. Andrade, a Luciane Souza Santos, a Grace, a Maria Rosa já falei, a dona Cacilda Pimentel, a minha amiga também, Sayonara, a dona Lupita, a Marcinha também, nossa. E, enfim, a todos vocês que são seguidores do meu canal, que no momento, infelizmente, ele está em baixa, mas logo logo ele começa a crescer de novo. Né? Que eu venho aí com algumas novidades, eu quero ver se no começo do mês eu dou uma mudada aí inclusive no cenário meu para trás aqui, ó, né? Que eu vou viajar, né? E daí nessa viagem eu já vou aproveitar para fazer essa mudança daí. Eu espero que tudo dê certo, já que eu saí fora da fofoca, da resenha. E daí achei por bem seguir por outras veredas, né? Então, gente, mas também eu não poderia deixar de comentar com vocês o seguinte, que quando eu estava na fofoca e na resenha, muitas pessoas vão lembrar de quando eu sempre falava muito em limite e não exageros. Eu sempre preguei muito isso na fofoca e na resenha, enfim, né? Porque tudo tem que ter uma medida, né? Mas da forma que estava sendo, aqueles momentos tão tensos que nós estávamos vivendo, né? Existia um canal que era o maior canal o que era mais forte, na verdade não o maior, mas era o mais forte na resenha e na fofoca, nesse né, nesse campo que nós vivíamos, desse pequeno Brasil, é onde atinge-se aí cerca de, quando muito mesmo, não sei se vai atingir aí 700 mil pessoas. É a região de Rainha Isabel, em torno de Rainha Isabel, enfim. E então havia aqueles embates, Minas Gerais também, né? Teve muito. Dos canais de resenha e fofoca, de criticarem, fofocarem, fazerem resenha em cima de canais de assistencialismo. Esse era o nicho deles, eu acho que é nicho que fala, né? O conteúdo deles era esse. Não assistencialistas, né? Que é os canais de assistencialismo estão muito atacados que foram. Inclusive não só o canal, mas também a reputação dos donos de canais, família, mulheres. E é onde que eu entrava sempre no meio, com a aparência de um defensor de assistencialistas, né? A única pessoa que eu sempre tive muita afinidade com ele, desde o começo, quando eu conheci ele, foi o Ivan Borgatti, que é um grande amigo meu mesmo. Eu posso dizer que é um amigo meu particular até, independente do trabalho que ele desenvolve, faz, do
qual eu gosto, né? E vejo que ele chegou num momento que ele entendeu que ele tinha que mudar também o seu tipo de trabalho. E ele teve essa capacidade enorme, porque ele é uma pessoa muito inteligente, e ele muda então. Ele está então transformando o canal dele numa, numa assim, num canal de YouTube que atrai as pessoas, né? Ele está conseguindo atrair muitas pessoas, porque ele mudou o tipo dele e ainda não abandonou completamente o assistencialismo, que é um dos pontos fortes dele. Mas ele deu uma outra cara para o canal dele, então ele teve essa capacidade, fica aqui meus parabéns para ele. Enquanto que eu sempre falava com as pessoas, nas últimas vezes que eu estava na resenha, gente, você que é de canal de assistência livre, está sendo atacado, está sendo criticado, está sendo fofoqueado, vocês não devem revidar. Deixa a pessoa fazer a fofoca dela e vocês continuem o trabalho de vocês, porque tanto vocês trabalham da forma que trabalham, como também quem está fazendo fofoca faz fofoca e é um trabalho também, né? Inclusive bem remunerado também. Para quem tem bastante visualização, joinha, enfim, bastante inscrito. E talvez muito, e mudem também, evitem de colocar menores, que eu sou contra também, expor menores. Evite de muitas coisas nos canais de vocês que vocês não vão ser atacados, não tem o que atacar aí. A não ser também que vocês não se corrijam quanto a esse assistencialismo, de essa pedição de Pix. Porque isso aí é a causa maior mesmo do ataque que essas pessoas sofrem, os assistencialistas. Porque essas pessoas têm muitos seguidores, são canais grandes de assistencialismo. É difícil você ver um canal pequeno de assistencialismo. E essas pessoas, então, quando eles conseguem essa quantidade de pessoas, é porque eles trazem e mostram pessoas miseráveis, pessoas carentes, pessoas que precisam de uma ajuda. E ele usa quem? O seu público, os seus seguidores, para comover os seus seguidores, então, quanto àquele personagem que ele está mostrando. E as pessoas, então, como tem um alto índice de empatia e solidariedade, porque são cristãos, essas pessoas, então, muitas vezes, olha, não são todos, muitas vezes, são iludidas, sim. Né? Porque quando se começa, então, a envolver dinheiro, o dinheiro a gente sabe que corrompe as pessoas. Corrompe as pessoas. Então, muitas pessoas doando, aquele dinheiro teria que ser direcionado para aquela pessoa que necessitada. No entanto, eu mesmo notava muito isso, eu via que esse dinheiro não chegava completamente na mão daquela necessidade, daquele necessitado. Alguns davam um jeitinho diferente, como eu disse, o dinheiro corrompe as pessoas, e não é diferente com todos nós. Mas existe exceção, claro que existem pessoas honestíssimas. Tem pessoas que não usam esse artifício, enganando milhares de pessoas, pedindo uma coisa para outra, e no fim, no meio, ele está ali para tirar o dele, a comissão dele, sei lá o quê. Aliás, que eu acho justo que se tire assim, porque existe viagem, uma gasolina, uma despesa que você está acompanhando aquela pessoa, tudo bem, tudo bem. Então eu sempre falava, poxa, se você é um resenhista, fofoqueiro, e você quer destruir um canal de assistencialismo, você está errando. É onde que eu falava do limite e do exagero. Porque você não pode destruir uma coisa que está te dando dinheiro, porque está te dando visualização, está te dando like, está te dando inscrição. Então você tem que ser ter comedido, você tem que ser, para fazer sua fofoca. Tanto que você não pode ficar batendo em cima só de um canal, só de uma pessoa, né, stalkeando aquela pessoa, né?
você tem que sempre dar uma mudada aqui, ali, criticar ali, como faz esses grandes fofoqueiros, isso que tem na televisão aí, na rede social. Grande, pessoa grande mesmo. Mas eu estou falando do nosso meio. E daí você vai destruir, então, e daí você começa a pegar na fofoca de pessoas, tá? Quando é de maior, tudo bem, é feio tudo, você mexe com a idoneidade da pessoa, com a reputação da pessoa, de mulheres, de jovens, né? Que é uma coisa muito ruim, mas tudo bem. E, então, quando esses canais, quando eu falava, poxa, evitem de mostrar esse tipo de pessoas, são mulheres principalmente, que você vai evitar de fofoca. Porque não tem o que falar daí. Tudo bem. Mas eu estava nesse meio aí sempre, então, com essa era a minha verdadeira intenção, sempre foi. Entrei em alguns embates aí com aquele canal. Fui cancelado. Me cancelaram. Me cancelaram. Tudo bem. E fui seguindo a vida. Quando agora, então, ontem ou outros dias, ontem eu me vejo, eu falei, poxa, eu tô fora, porque eu saí fora da resenha. Eu falei, e comecei a ver algumas coisas, eu falei, mas o que está acontecendo? Né, eu vi então que o grande canal que me cancelou, né, que me cancelou, juntamente com mais canais menores também, estavam fazendo o quê? Fazendo campanha também, para ajudar uma determinada pessoa, uma pessoa super doente, eu concordo, porque eu vi vídeo, e também vi a situação da família, e vi também que aquela pessoa precisada, necessitada, era um personagem de um canal grande também de assistencialismo, do qual não estava dando a assistência necessária para aquela pessoa. E o cara estava lá servindo de bode expiatório para o grande assistencialista ganhar dinheiro e arrecadar dinheiro. Então, quando entra, então, olha para você ver que coisa, eu achei bonito mesmo. Entra então os resenhistas fofoqueiros que debatem, que o negócio deles é sobre a bobice das pessoas que são seguidores de fazer pique sem saber para onde está sendo direcionado o dinheiro deles. Essa é a grande questão daquele canal lá, é isso daí. A implicância dele é essa, simplesmente essa. E daí ele leva também um pouco para o lado de fofoca, porque isso rende dinheiro, visualização, enfim. E daí ele conclama, então, para a República dos Fofoqueiros, para todo mundo ajudar. E não é que todo mundo está ajudando mesmo o homem lá, rapaz. Eu achei, mas que coisa boa, que coisa bonita. Foi a maior cacetada que esse rapaz fez em cima daquele canal que ele tanto critica, que critica e que ganhou muito dinheiro em cima dele também, porque dá muita visualização de criticar lá os dois Chico. Entendeu? Foi o maior tapa na cara que ele pôde dar. Nenhum desses Chico, ou talvez até nos dois, porque pegou mesmo, pegou mesmo. Gente, porque escancarou mesmo, né, até a covardia daquele grande canal lá de assistencialismo que estava usando aquela pessoa, a pessoa doente, provada, tá lá, todo mundo está mostrando, que não é mentira, a família passando necessidade, e os caras tudo de boa. Mas daí então, a questão é que o que eu quero citar é o seguinte, que aí essa mesma pessoa, olha para você ver a hipocrisia também da vida, né? Da vida. Que não gostam desse tipo dessa pedição de pica, e eles se sentiram na obrigação não, mas no o sentimento de amor, de solidariedade, eles vêm então, faz toda essa movimentação, aonde surgem muitos resenhistas pequenos, que eu nunca tinha nem visto falar, e fazem uma campanha então para ajudar aquela pessoa.
E ainda mostram a forma que eles fazem, que é a, a parte honesta daquela ajuda. Arrecada-se então o Pix, né, a doação, mas ela é direcionada certinho e mostram, olha aqui, ó, arrecadando tanto e está sendo entregue para essa família, para essa pessoa. Enquanto que aquele canal que usava aquela pessoa não fazia isso. E veio então essa ajuda para a pessoa, achei muito bonita até. Achei que deveriam estar fazendo isso já desde o passado, porque esse daí foi o maior tapa. Esse não foi um tapa, isso aí foi um coice de jegue na cara daquele homem. Porque ele levou lá embaixo. Não tem explicação. Esse canal assistencialista não tem o que explicar. Tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Olha que coisa interessante. Como é que pode mudar da água para o vinho, né? Mas isso já aconteceu lá atrás. Lá em Barbacena mesmo, tinha um outro lá que também criticava muito o Ivan, certo? E de repente ele também virou um pequeno assistencialista. Eu acho que ele trabalha muito, ele não tem tempo para fazer toda essa coisa, mas ele sempre está fazendo esse tipo de trabalho. E ele mesmo, com a boca dele, eu vi ele falando em áudio, em vídeo dele, em live, que ele não gostava desse trabalho. Porque ele é um trabalho complicado, é difícil. Se não for uma pessoa que tem dom para isso, como tem o amigo meu, o Ivan Borgatti, que eu gabo ele, sei que ele é um cara que faz muita coisa para as pessoas, o cara não consegue fazer. O próprio crítico e resenhista lá, que é o maior mesmo, que me cancelou o meu canal, ele também não tem tempo de fazer esse tipo de assistencialismo assim. Ele faz uma campanha lá, uma vez ou outra lá, ele não pode, porque não é o conteúdo dele, não é isso daí. Mas ele se sentiu na obrigação de fazer esse tipo de trabalho, porque ele viu uma coisa completamente errada e ele viu a possibilidade dele dar um coice de jegue na cara daquele cara que estava fazendo assistencialismo, do qual eu também não sou muito chegado nele. Não gosto. Não gosto mesmo. Não é que eu não gosto. Não posso dizer isso porque eu sou um ser humano, eu sou levado muito para o lado evangélico, não, mas é cristão. Cristão. Eu não posso odiar as pessoas, mas eu posso ver os erros que ela comete e não compactuar com os erros. Eu não quero compactuar com o errado. Mas então agora eu fiquei feliz porque o que eu falava no passado era que não se exagere, sejam comedidos, sejam mais. Tenham mais limite no que vocês fazem, porque além de tudo isso que aconteceu, todos nós precisamos um do outro. Eu preciso do canal daquele assistencialista porque eu faço resenha em cima dele, eu não posso destruir ele. Eu quero que ele sobreviva, mas dentro de uma regra, mostrando as coisas mais verdadeiras, as coisas mais assim, que quando ele arrecada, ele prova, olha que eu arrecadei tanto, que está aqui provado para fazer essa casa, ou para fazer uma assistência aqui de comprar um bujão de gás, ou comprar uma compra com uma família, e mostra. Isso o público, os inscritos dessas pessoas vão adorar, vão gostar. E vão acreditar muito mais nas pessoas. Vão acreditar. Por que muitas vezes fala assim, o Ivan tem um monte de seguidor, fala segue trouxa. Não são segue trouxa, é porque as pessoas acreditam no Ivan. As pessoas acreditam nele. E ele está fazendo de tudo para ele mudar o comportamento que talvez num passado recente, talvez não fosse condizente com o que. Porque as pessoas têm que mudar. Nós temos que inovar. Porque nós vivemos dentro de um país, gente, que tem muita mentira. Tem muita ilação, tem muito engodo.
E quando as pessoas são pessoas de Deus, pessoas que são empáticas, são solidárias, são pessoas honestas, então a gente, mesmo no seu trabalho, ele pode ser de fofoqueiro, ele pode ser de assistencialista, ele pode ser de isso, ele tem que ser um trabalho honesto. Honesto. Quando você leva fofoca e resenha, as pessoas se divertem. Todos nós gostamos de fofoca. Todos nós gostamos de resenha. Isso é milenar, toda a vida existiu. E existe a maneira também da gente conviver. Porque tudo isso é um trabalho. Hoje no YouTube está aí pagando para fazer isso daí. Eu entendo assim. Então eu fiquei feliz até. Eu saí da resenha. Não estou citando o nome do meu amigo João Borgatti, porque eu vejo ele que ele progrediu. Né? E eu tenho certeza que ele vai mostrar muito mais coisas, porque ele está aperfeiçoando muitos quadros do canal dele. E ele vai só crescer. Como também esses canal de resenha também, que fizeram esse trabalho agora, é importantíssimo. Foi o maior tapa na cara que até agora que eu vi, dentro da resenha da fofoca, vinda lá daquela pessoa, que deu na cara de alguém, que acertou. Essa acertou, né? Essa doeu. Tá certo, é isso aí. 21 minutos e 30 segundos. Ah, eu vou dar uma palhinha de uma música que eu lembrei que fez, nem que vai para 25, ó. Mas só um pedacinho, tá? Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente. Não falava em despedida e me amava loucamente. Hoje, porém, tristemente vejo o nosso amor se desfazendo. Em cada abraço e cada beijo, eu sinto que estou me perdendo. O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me digas que é o adeus, eu não quero nosso fim. Não se entregue às ilusões que dominam meus passos. Ouça a voz do coração que sufoca esta paixão. Aconchego dos meus braços. É só uma palhinha. Eu cantei ela também, gente, num tom mais grave, né? Que fala, porque a minha voz não alcança uma voz aguda. Aí eu sou obrigado a cantar. E cantar mais baixo também, porque aqui eu já contei para vocês, é complicado. Já tem muito vizinho que está na casa, já vieram nos seus trabalhos. E é isso aí. Então fica aí, gente. Hoje eu estou feliz porque eu recebi meu dinheiro e também vi que na resenha e na fofoca tudo está mudando. Olha que coisa mais bonita, né? Que bom que está mudando, né? Eu espero que essa paz paire para sempre na fofoca e na resenha e nos canais de assistencialismo. E que chute, hein? Essa doeu, hein?